Olá pessoal, tudo bem? Como é que vai? Vamos falar um pouquinho sobre dito if. A dito if, ela pode ser classificada em obstrutiva e não obstrutiva. O que é a dito if? A dito if é a doença inflamatória do trato urinário inferior de felinos, tá? É aquela cistite idiopática que o gato tem de repetição, é aquela obstrução que o gato tem de repetição. Então, como eu falei, ela pode ser obstrutiva ou não obstrutiva, tá? Mas tudo é doença inflamatória do trato urinário inferior de felinos. Gente, por que acontece a dito if? Primeiro, manejo, tá? A gente tem que lembrar que os gatos, eles são seres bem diferentes dos cachorros. Aquela pessoa que tem 25 gatos em casa, com certeza pelo menos um deles vai sofrer de dito if de forma crônica, porque ele vai passar por estresse, ele vai passar por briga, ele vai passar por querer sentar num canto do sofá e já tá ocupado. Tudo isso é problema de manejo, tá? O estresse, ele é com certeza a primeira e mais importante causa da dito if. Eu coloquei aqui para vocês, gente, várias fotos de modelos de liteira, né, caixinha de areia automáticas. Alguém já ouviu falar nessas liteiras automáticas? Os gringos usam muito delas, né? Essas liteiras automáticas, elas sentem a pressão do gato dentro delas. Quando o gato sai, Quando o gato sai, essa pressão para e a liteira limpa sozinha o conteúdo que ficou dentro da caixinha. Mas eu já ouvi falar de gato preso dentro da liteira, eu já ouvi falar de gato que ainda está saindo e a liteira já está limpando. Então, isso pode acabar assustando o gato, pode acabar deixando o gato com receio de usar a liteira, tá? E isso pode ser uma causa muito importante de dito if. Por isso, gente, eu falo para vocês que a liteira boa é aquela clássica, básica, onde o gato pode entrar e sair sem problema. Outra coisa muito importante é o número de liteiras que uma casa deve ter. Ela sempre deve ter o número de gatos mais um para liteira. Então, se tem 4 gatos, precisa 5 liteiras. Se tem 3 gatos, 4 liteiras, e assim vai. A cor da areia também é muito importante, gente, para o controle desse gato, tá? Porque quando a areia ela é marrom, a gente pode perder a identificação de uma hematúria de forma precoce. Quando a gente tem uma areia mais branca, mais clara, a gente pode verificar a alteração de cor nessa urina de uma forma muito mais fácil. Outra coisa que o gato não gosta, que é predisponente para dito if, são as mudanças. Tanto mudança de lar, quanto a mudança de alguém para dentro do teu lar, de outro animal para dentro do lar, tá? E isso tudo interfere. Novo habitante, gente, é uma coisa muito grave para o gato, porque o gato, ele tem amigos que ele escolhe e inimigos que ele também escolhe. Então, quando o gato ele não gosta de algum outro habitante da casa dele, isso se torna um estresse crônico para ele, onde ele vai fazer liberação de cortisol, vai fazer liberação de adrenalina, e isso tudo é um fator predisponente muito grave. Gente, brigas, saidinhas, eu coloquei ali para vocês o gato no muro, né? O gato que sai é com certeza o gato mais predisposto a dito if, tá? Então, gatos inteiros com acesso à rua são os mais predispostos a dito if que a gente tem. A não obstrutiva, ela é caracterizada por disúria, polaciúria ou polaquiúria, né? Hematúria, e ela vem de uma cistite intersticial idiopática. Ou seja, o gato, de forma
que a gente não sabe a razão, desenvolve uma cistite, uma inflamação do interstício da vesícula urinária. Aqui eu coloquei foto para vocês de uma urina normal, uma urina um pouco mais concentrada. A hematúria vai aparecendo até que ela fica importante, tá? Então, gente, a não obstrutiva, ela é bastante comum tanto em macho quanto em fêmeas, tá? E a gente tem muita ocorrência disso no nosso dia a dia. É muito comum os pacientes desenvolverem cistite idiopática intersticial, ok? Ela pode se tornar uma dituífe obstrutiva? Pode. Por quê? Porque essa hematúria pode acabar fazendo coágulos, pode acabar fazendo plugs proteicos que podem culminar na obstrução desse trato urinário inferior. Já a obstrutiva, a gente tem material sólido ou semissólido, como proteínas, plugs, material mineralizado, cristais, tá? E é muito mais comum em machos do que em fêmeas. Eu peguei até hoje uma vez só uma fêmea obstruída, felina, tá? Então não é uma coisa comum em fêmeas. Por quê? Porque as fêmeas têm a uretra bem mais larga e bem mais curta. Então a gente não tem esse problema. Já os machos, eles têm a curva da próstata, que pode acabar segurando ali material sólido ou semissólido. A gente tem uma uretra peniana que é extremamente estreita, onde pode acabar parando esse material e obstruindo. Aqui na figura a gente tem uma radiografia total de abdômen, onde a gente vê uma vesícula urinária muito cheia. As causas da obstrutiva, primeira, estresse, 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 tá, gente? Isso é muito importante. Por quê? A gente vai falar um pouquinho depois sobre os glicosaminoglicanos, mas existe uma teoria de que o estresse pode alterar a barreira de proteção da vesícula urinária, levando à produção de proteicos, né, materiais proteicos dentro da vesícula urinária, que vão se juntando um com o outro e acabam por obstruir a uretra desse gato, ok? Quando eu me formei, se falava muito que a castração precoce levava a estreitamento da uretra, levando a dituífe. Isso hoje, gente, já caiu, tá? Isso é balela, já se sabe que não é verdade. Por quê? Porque a ocorrência de dituífe obstrutiva em gatos castrados é muito menor do que a de gatos inteiros. Então, se a castração promove um não crescimento adequado da uretra peniana, porque o pênis não se desenvolve adequadamente, e aí levaria à obstrução, por que a gente teria tantos gatos inteiros que não passaram por esse não crescimento da uretra peniana obstruídos? Então, foi já mentido isso, tá, gente? Então, a castração precoce não é um fator predisponente, muito pelo contrário. Gatos inteiros com acesso à rua são os gatos que mais obstruem. O sedentarismo e a obesidade também estão extremamente envolvidos nisso, tá? Gatos que dormem o dia inteiro, ficam retendo urina, também são muito predispostos a desenvolver a dituífe obstrutiva. E outro fator muito importante, gente, é quando o pH urinário se mantém o mesmo durante muito tempo. Então, para gatos que obstruem, a troca da alimentação de forma periódica para que não se forme um platô de pH, ou seja, um pH contínuo, é muito importante. Gato que já obstruiu, é importante fazer a troca da ração, não só para uma ração de pH diferente do pH da urina, mas fazer a troca da ração de uma forma periódica para que não se formem cálculos. Isso é para cistite idiopática obstrutiva, formadora de cálculos, tá? De cristais, tá, gente? Mas eu vou falar para vocês o seguinte, que na minha rotina, a grande maioria dos gatos obstruídos não é por sedimento cristalino,
é por sedimento mole. Plug, proteína, coágulo, isso é o que eu mais vejo, tá, gente? Olha que eu vou dizer para vocês que a rotina do hospital que eu trabalho é de 3, 4 internados por dituífe obstrutiva por semana, tá? Todo dia tem gato com dituífe obstrutiva internado lá, tá? Isso daqui, gente, é uma coisa muito importante também. Existe uma medicação humana que chama Piridium, o nome comercial é fenazopiridina, tá? É o Piridium. O Piridium, ele é um antisséptico urinário, ele é azul de metileno, tá? E aí, gente, as pessoas podem tomar, elas usam isso para antissepsia da vesícula urinária, como antisséptico urinário, e tem uma melhora relativamente boa da sua cistite. O problema é que o Piridium ele é altamente tóxico para gatos. Esse gato da foto aqui é um gato que a gente atendeu obstruído há muito tempo, tá? Já faz anos isso. E ele chegou extremamente mal, pelo histórico ele não estava urinando há 4 dias, ele estava muito mal. E aí a proprietária negava o uso de qualquer medicação para esse gato. Quando eu vi esse membro com essa mancha azul, eu perguntei para ela se ela tinha dado antisséptico urinário, se ela tinha comprado alguma coisa em aviário ou em farmácia. E ela falou, sim, eu só dei aquele azulzinho para ele, mas aquilo não tem problema, né? Resultado, gente, o gato morreu, por quê? Porque o Piridium transforma hemoglobina em metahemoglobina e o gato morre de hipóxia, tá? Não só esse gato estava obstruído há 4 dias, mas ele estava intoxicado com Piridium também. E aqui, gente, é o que a gente quer quando a gente tenta fazer uma compressão vesical, mas vocês têm que ter muito cuidado ao fazer a compressão vesical. Por quê? Porque se você tem uma vesícula urinária muito repleta, você faz a compressão vesical, ela pode romper, tá? Então, se a vesícula urinária está um pouco repleta, você pode tentar a manobra da compressão vesical para ver se com a tua pressão você consegue jogar esse plug para fora e fazer um jato de urina, como vocês estão vendo ali. Lógico, tem uma hematúria muito importante, né? A gente não quer que isso aconteça, mas ali houve sucesso sem passagem de sonda. Quando vocês precisam passar a sonda, eu vou contar para vocês que vocês precisam expor o pênis. Isso aqui é o que vocês encontram, tá? Um pênis, eu vou mostrar aqui com a minha seta, extremamente higienizado pelo gato, né? Ele fica lambendo a região porque ele tem dor. E se vocês notarem, a glande desse gato está extremamente eritematosa, ele já se machucou de tanto se lamber. Para expor o pênis, vocês vão ter que fazer o movimento de expulsão do pênis sentido crânio dorsal com o prepúcio para que o pênis seja exposto. Essa é a forma mais fácil. Eu exponho o pênis e costumo segurar a glande com uma gaze. Porque se a gente segura a glande só com a nossa luva, a hora que a gente empurra o catéter para dentro da glande, a glande volta para dentro do prepúcio. E a gente não quer isso, a gente quer que o pênis fique exposto para a gente poder trabalhar com o nosso catéter, a nossa sonda aí. Então, eu exponho o pênis e seguro o pênis com uma gaze, para que ele fique bem firme. Aqui ele não está usando a gaze, ele está inclusive segurando pelo prepúcio. E aí, provavelmente, a hora que ele empurrar esse catéter, o pênis vai voltar para dentro do prepúcio. Eu gosto de, aqui com o pênis exposto, segurar com a gaze e fazer a entrada do catéter pela uretra, tá? Uma coisa que ajuda muito, gente, é vocês fazerem um bloqueio regional aí, anestésico, tá? Então, ou esse gato
ele tá com uma epidural, além da anestesia total, porque ele tem que estar anestesiado, ou você pode, ali perto do períneo, fazer um bloqueio local, tá? Esse bloqueio local é bastante interessante, ajuda no relaxamento da musculatura e na exposição do pênis aí, tá? E aqui está um catéter colocado na uretra. Eu faço sempre a colocação do catéter, lavo, tento empurrar esse material para dentro da bexiga, tiro o catéter e coloco a sonda. Por quê? Porque as sondas, elas são moles, tá? E aí, quando a gente tenta passar a sonda, ela normalmente não evolui. Então, a gente entra com um catéter, lógico, sem o mandril, né? Somente o catéter, entra pela uretra, acopla uma seringa com solução fisiológica, empurra o líquido lá para dentro, até que o conteúdo obstrutivo vá para dentro da bexiga e você consiga depois lavar essa bexiga com a utilização de uma sonda, tá? Outra coisa, gente, bastante significativa aqui é lavar essa vesícula urinária. Lavar muito, esvaziar, lavar, tirar todo o conteúdo, tá? Assim é a forma de não fixar. Fixar com o esparadrapo é pedir para o gato tirar, tá, gente? E o protocolo é, depois de você lavar a bexiga e implantar o catéter, a sonda, é você deixar esse gato ficar sondado até você não ter mais nada de hematuria ou cristalúria. Então, você deixa ele sondado por 24, 48 horas, até você tirar essa sonda e aí esse gato urinar sozinho e poder ir para casa. Se ele vai ficar sondado no teu internamento, não tem cabimento você fazer uma fixação com esparadrapo. Essa é a fixação. Aqui, gente, é na pele, tá? É uma sonda torácica, tá? Mas essa é a sutura que vocês vão usar para fixação, é a sutura bailarina, que vocês vão envolvendo a sonda vão envolvendo a sonda com a tua sutura e envolver o catéter também, ou a ponta da sonda, tá? Ou seja lá o que você for deixar fixado. Eu recomendo vocês deixarem uma sonda fixada em catéter, ok? O gato obrigatoriamente precisa ficar de colar protetor, tá, gente? Tem que ficar de colar protetor, porque senão ele vai mexer na sua sonda e vai arrancar. Só fica sem colar protetor quem tá comatoso, o que às vezes acontece. E ele vai ficar de sonda até você conseguir lavar essa vesícula urinária e o conteúdo sair sem nada de hematuria. A hidratação desse paciente, gente, é uma coisa muito, muito, muito delicada. Por quê? É um paciente de IRA, é um paciente de insuficiência renal aguda. Só que o paciente de IRA, ele vai ter hipercalemia. Lembra que a gente colocou lá na nossa tabela, ele tem hipercalemia. Quando eu desobstruo esse gato e eu começo a esvaziar essa vesícula urinária, ele pode desenvolver hipocalemia pós-desobstrução. Então, eu vou começar com a fluidoterapia com solução fisiológica, mesmo ele sendo um gato de IRA. Por quê? Porque não tem potássio. E eu posso, inclusive, fazer o uso de insulina com glicosado, ok? Para quê? Para baixar o potássio sérico desse gato, que costuma estar astronômico. Porque ele não está urinando, ele está retendo potássio. Depois que eu desobstruo, no momento em que eu começo a esvaziar essa bexiga, aí eu vou trocar a solução fisiológica dele pelo Ringer com lactato, ok? Se a gente tiver cálculo, o ideal é mandar esse cálculo para análise para que a gente possa depois fazer uma dieta direcionada e tentar evitar que esse gato desenvolva novos cálculos, novos sedimentos e desenvolva dituífia obstrutiva novamente, tá?
Então, gente, só lembrando, começa com solução fisiológica, pode usar insulina com glicose e depois eu vou trocar para Ringer com lactato no momento em que eu começar a esvaziar essa vesícula urinária. Outra coisa do tratamento que é muito interessante é porque a gente tem uma barreira de glicosaminoglicanos na vesícula urinária. Essa barreira, ela traz proteção, tá, contra a própria urina na camada mucosa da vesícula urinária. Então, existe uma barreira de glicosaminoglicanos protegendo a minha mucosa. Esses gatos de cistite idiopática, como acontece em humanos também, eles têm falhas nessa barreira de glicosaminoglicanos. Tendo falha, essa urina, ela acaba tendo contato com a mucosa, podendo desencadear novos episódios de cistite idiopática felina. O que a gente usa é extrato de cranberry, que a gente manda manipular, e ele ajuda a refazer essa barreira de glicosaminoglicanos, inibindo novos episódios de cistite idiopática. Ok, gente? Para os gatos que têm obstrução ou cistite idiopática por estresse, eu indico o uso da mitriptilina, tá? Ele é um anti-histamínico, anti-espasmódico e é ansiolítico. Só que não adianta usar por 3, 4 dias. Esse é um tratamento que você vai fazer em uso contínuo para os gatos não obstruírem mais, não terem mais cistite, tá? Então, dá para usar a mitriptilina. Já tem estudos falando da melatonina também como ansiolítico, só que tem que fazer à noite porque ela dá um pouco de sono. A própria fluoxetina, tá? E se você tiver algum cálculo que tá parado, pequeno, tá, gente? Que tá parado em ureter ou que tá parado na uretra e você ainda tem tempo de tentar manobrar esse cálculo sem anestesiar esse gato, você pode tentar o uso da prazosina. A prazosina, ela vai fazer um relaxamento importante na musculatura, tanto do ureter quanto da uretra. E aí, algum microcálculo que está parado lá pode acabar descendo, tá? Ou para a vesícula urinária, que daí você consegue operar e tirar, ou então saindo pela uretra. Só que isso, gente, não adianta tentar fazer em gato que já está com a vesícula urinária muito cheia e já está em hipercalemia, já está precisando da desobstrução. Isso, gente, é para gatos que estão controlados, ok? O tratamento também vai precisar, gente, de muita analgesia, porque dói, a vesícula urinária dói. Se ele tiver hidronefrose, porque a vesícula ficou muito cheia e os rins acabaram ficando com urina retida, dói muito, tá? A hidronefrose dói pra caramba, porque acaba se estendendo a cápsula renal. Então, a analgesia aí com metadona, tá? Até mesmo com butorfanol, é bem interessante de ser feita. Esse gato pode desenvolver gastroenterite, por quê? Porque ele vai estar com os compostos nitrogenados, como ureia e creatinina, bastante altos, ele vai estar hipercalêmico, ele vai estar muito desidratado, tá? Então, ele pode desenvolver gastroenterite, também precisa manejar isso. O uso de antibióticos, ele é bastante contestado nesses casos. Para a cistite idiopática felina, onde não há obstrução, ou seja, de TUIF não obstrutiva, é importante a gente fazer a cultura e antibiograma dessa urina antes de passar antibiótico. Por quê? Porque a grande maioria delas é asséptica, não tem necessidade de antibiótico. Já o gato da obstrutiva também costuma ser asséptico até o momento em que eu passo a sonda. Todo gato que tem a sondagem uretral é um gato que teve contaminação externa. Mesmo que a gente tenha cuidado muito, material estéril e tal, só por esse material ter ficado na sala e ter sido passado para dentro da vesícula urinária,
eu já indico vocês fazerem o uso do antibiótico, ok? Eu gosto, gente, nesses casos de fazer uso ou de amoxicilina com ácido clavulânico, ou de ampicilina, ou até mesmo de antibióticos como a norfloxacina, a marbofloxacina, tá? As parentes da enrofloxacina aí. Eu não gosto muito de enro para gatos, tá? Mas a gente tem outras opções aí de antibióticos dessa classe. Se nada disso funcionar, tá, gente? Se esse gato tiver obstruções recorrentes, uma atrás da outra, cálculos recorrentes, eu indico mandar para o cirurgião e fazer a uretrostomia perineal. A uretrostomia é onde vai ser feita a penectomia e a abertura do orifício no períneo. Para quê? Para que a gente não tenha mais uretra peniana fazendo o estreitamento da uretra e novas obstruções. Se eu faço essa uretrostomia perineal, eu tenho uma uretra muito mais larga, facilitando a passagem da urina e dos seus plugs, cristais e cálculozinhos, tá? Gente, eu vou ficar à disposição para dúvidas em sala de aula para vocês, ok? E espero que vocês tenham gostado desse conteúdo.